a necessidade de ter um membro externo, que é um membro de entidade científica, empresarial, profissional, sem vínculo com a instituição apoiada. Então, a gente passou dessa exigência do 1/3 para mais da metade e essa exigência do membro externo. Nós estamos também nas reuniões observando que, obviamente, isso não se faz de um dia para o outro, ninguém muda o estatuto de 1/3 para mais da metade. Então, nós também temos observado isso, muitas fundações têm apresentado as justificativas que estão trabalhando na alteração de seus estatutos para mudar essa questão da composição, tá? E o GAT tem levado isso em consideração também. O próximo requisito é o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, né? Então, os processos protocolados em 2011 agora apresentarem no exercício de 2010. E aí os documentos que acredito que todas as fundações têm, balanço patrimonial, demonstrações contábeis, o parecer das auditorias independentes e uma ata do conselho da fundação aprovando esse balanço. O que tem que ficar bem claro para a gente nessa ata é que a menção expressa do parecer da auditoria independente e o balanço que foi aprovado e o exercício fiscal que ele foi aprovado. Aí também vale lembrar que marcar isso na ata facilita também enormemente o nosso trabalho, né? Um próximo ponto diz respeito aos projetos desenvolvidos pela Fundação. Como o Rodolfo bem destacou aqui, tanto nessa questão dos balanços, como na questão dos projetos, o GAT não entra no mérito desses projetos que foram desenvolvidos, não entra em detalhes contábeis da Fundação, né? A gente realmente faz a comprovação desses requisitos documentais. Nos projetos desenvolvidos, as fundações apresentam seu relatório anual de gestão. Esse relatório tem que ser aprovado em ata também pelo órgão colegiado superior. A gente também, um dos requisitos do decreto é a participação, né, de 2/3 do pessoal da instituição apoiada nesses projetos. Então, a gente pede para enviarem uma comprovação disso. Essa comprovação pode ser feita por meio de uma tabela que detalhe quais foram os projetos, os participantes dos projetos e, por fim, uma compilação de quem participou da instituição apoiada, comprovando essa proporção, né? Além disso, o decreto exige a aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos competentes da instituição apoiada. Esse item tem gerado muitos questionamentos com relação a quem são esses órgãos competentes, né? A ideia é realmente que cada departamento aprove o projeto, né? A ideia é que isso fique próximo da instituição apoiada. Isso, obviamente, depende da regulamentação interna da universidade, quem é competente na universidade, né, para aprovar esses projetos. E, normalmente, nós temos aceitado que uma declaração do reitor ou uma declaração do Consune de que esses projetos foram aprovados pelos órgãos acadêmicos competentes dentro da universidade. Isso tem bastado. Em alguns casos, quando se tem, de fato, essa aprovação, as fundações têm encaminhado essa documentação com a aprovação de departamento, ou de cada departamento, ou de cada unidade da instituição apoiada. E o último dos requisitos com relação aos projetos desenvolvidos é a incorporação à conta dos recursos próprios da instituição apoiada de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio. O que comprova isso para os membros do GAT hoje? Uma GRU fazendo uma doação de valor para a apoiada ou termos de doação que foram feitos. Além disso, também temos aceitado que muitas vezes as instituições juntam uma tabela de doações ou o que foi passado para a apoiada e uma declaração do reitor ou do Consune referendando que aquilo lá foi efetivamente recebido, tá? Isso também tem sido aceito como cumprimento do requisito. E, finalmente, a documentação que as fundações apresentam para o pedido de credenciamento, que é relativa à instituição apoiada. Essa documentação, como o professor Tomás bem ressaltou, acredito que é uma evidência desse controle interno que as próprias apoiadas têm, né, desse processo, dessa relação com a fundação de apoio.
O primeiro documento que se exige é a ata do órgão colegiado superior com a concordância, né, concordando com o credenciamento da fundação. Uma outra exigência do decreto é a norma do órgão colegiado superior que disciplina o relacionamento da apoiada com a fundação de apoio. Isso despertou, na verdade, um questionamento inicial do que seria isso, o que vinha a ser essa norma. O que a gente tem observado? Que as apoiadas já têm essa norma, né? O professor Tomás sempre lembra da resolução 1095 que a UFMG tem, então quer dizer, desde 1995 a UFMG já atende esse requisito, né? Então, em geral, essa norma já existe. Se for o caso, ela pode ser uma norma genérica relacionando disciplina no relacionamento com as fundações de apoio, não precisa ser com aquela fundação de apoio específica. Esse também foi um questionamento que foi levantado logo no início. Então, pode ser uma norma genérica. Se a fundação de apoio, se a apoiada ainda não tem essa norma, muitas fundações de apoio têm apresentado isso como uma justificativa, né, que essa norma está sendo elaborada e temos concedido lá no GAT dilação de prazo quando é o caso, ou até, como o Rodolfo falou, a gente aprova com a condicionante de que essa norma seja enviada no prazo de 60 dias. Né? Um outro item é a ratificação do relatório anual de gestão e da fundação, e aí eu peço atenção para vocês para esse prazo de 90 dias. Né? Então, o relatório de gestão foi emitido e ele tem que ser aprovado pelo Consune nesse prazo. E, finalmente, o último ponto aí que a apoiada tem que apresentar como documentação é essa avaliação de desempenho aprovada pelo órgão colegiado superior, baseada em indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio. Essa avaliação de desempenho passou a ser exigida aí do meio do ano para cá. Tá? Então, as fundações que protocolaram o processo do meio do ano para cá estão se exigindo essa avaliação de desempenho. O que precisa ficar comprovado para o GAT nessa avaliação de desempenho, né? Foi um item que gerou também alguns questionamentos no início, o que seria essa avaliação de desempenho, como isso deve ser feito. O que tem que ficar claro, que foi estabelecida uma metodologia, né? Que isso foi aprovado pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, e tem que ficar claro nessa metodologia e evidenciado nesse relatório que houve realmente ganhos nessa parceria e fundações de apoio e instituição apoiada. Não precisam ser ganhos necessariamente financeiros, mas ficar comprovado que é uma relação profícua essa fundação de apoio e instituição apoiada. O que tem alguns problemas que nós temos identificados na análise dos processos são que não estão se apresentando esse relatório de avaliação de desempenho, né? Muitas vezes tem só uma declaração do reitor ou uma menção em ata do Consune de que essa relação é profícua. Isso não é o que nós estamos entendendo que o decreto está pedindo. Então, realmente, tem que ser alguma coisa substanciada e com uma metodologia desenvolvida e que fique claro para a gente que foi desenvolvida uma metodologia para fazer essa avaliação. Tá? Esses são os requisitos do decreto e é como o GAT tem interpretado hoje este decreto. Eu peço a vocês que o Rodolfo está à disposição, eu também lá na coordenação. Quando vocês estão fazendo esses processos, precisarem de ajuda, fiquem à vontade para ligar, para comparecer lá no MEC. Nós estamos sempre à disposição para atender, para realmente ajudá-los nesse processo de constituir o pedido de credenciamento ou de recredenciamento e facilitar aí qualquer dúvida que vocês venham ter e qual a interpretação que a gente está dando e como isso tem sido analisado nas reuniões. E, finalmente, queria falar com vocês de algumas recentes alterações que a gente teve, né? O decreto 7544 de 2011 trouxe uma nova figura, que é a figura da autorização. Então, quer dizer, além do credenciamento, eu teria essa autorização da Fundação de Apoio para atuar junto a uma instituição apoiada. Isso surgiu ao analisarmos o decreto, a gente viu que realmente essa questão tinha ficado um pouco limitada, né? No fim, a gente poderia ter uma fundação de apoio vinculada apenas a uma apoiada.
Então, essa figura foi pensada para permitir que uma fundação de apoio atuasse junto a mais de uma apoiada. Ela tem que estar credenciada junto a uma apoiada, a uma IFES ou um ICT, mas ela pode ser autorizada para atuar junto a outra instituição. Essa figura ela vai ser regulamentada ainda, né? Deve sair, acho que até o final desse ano, começo do ano que vem, uma portaria interministerial regulamentando a figura da autorização. Como já existe previsão no decreto, as fundações que têm interesse em ter essa autorização, a gente está recomendando que façam o quê? Pegue os requisitos do decreto, façam um processo com o pedido de autorização, não pedindo recredenciamento ou credenciamento junto a uma instituição, mas pedindo a autorização nos termos do decreto. Assim que tiver a regulamentação, o GAT vai verificar a documentação e, se houver algum documento faltante, vamos diligenciar a fundação, mas o pedido já está feito. Nos termos do decreto, é feito esse pedido de autorização. A ideia é que esse pedido de autorização exija menos documentos do que exige o credenciamento hoje. Então, se você apresentar a lista de documentos do credenciamento, muito provavelmente já vão estar atendidos os documentos da autorização. Tá? E, finalmente, queria comunicá-los aqui que a gente está desenvolvendo também um sistema eletrônico para se protocolar esses processos de credenciamento e possíveis processos de autorização. E a ideia é realmente facilitar e agilizar esse processo. Atualmente as reuniões do GAT acontecem bimensalmente, né? E a gente se reúne, e até pelo volume dos processos, a gente não consegue fazer uma análise prévia ou distribuir esses processos. Então, eles ficam todos concentrados no MEC, e o grupo se reúne e faz essa análise do processo na reunião. Esse processo acaba sendo muitas vezes demorado, e muitas vezes as fundações enviam um processo que não é analisado na reunião daquele mês e vai ser analisado só daqui a 2 meses. Então, a ideia é o quê? É transformar esse processo num processo eletrônico. As fundações vão anexar, fazer upload dos documentos no sistema, e a gente vai poder ter acesso a esses documentos por ordem de protocolo e fazendo essa análise já no sistema, e quando ocorrer a reunião, a gente realmente vai só deliberar do encaminhamento que vai ser dado àquela fundação. Então, a ideia é realmente agilizar, facilitar essa apresentação documental, que hoje tem muitas fundações que mandam caixas para a gente lá, né, com seus relatórios de gestão, com os projetos. Então, facilitar essa documentação, matar menos árvores também, e também garantir mais transparência, né? A ideia é que a fundação possa acompanhar em que fase que está o seu processo, quando ele vai ser analisado, a próxima reunião do GAT vai estar informada lá. Então, realmente garantir uma maior transparência nesse processo para que as fundações possam ter uma maior facilidade aí nos seus pedidos de credenciamento e recredenciamento. Inicialmente, eu gostaria de manifestar, doutor Rodolfo, a satisfação em perceber que agora o GAT ele tem receptividade em relação às fundações, porque nós precisamos disso mesmo, porque nós somos órfãos, né? Nós não temos no GAT nenhum representante, efetivamente, das fundações, e certamente nós precisamos, né, que o GAT esteja receptivo a atender realmente às fundações, aos questionamentos, às indagações. E confesso, e por isso que eu manifesto a minha satisfação, eu sou servidor público federal há 20 anos. Sempre fui professor de Universidade Federal, inicialmente no Rio, depois em Viçosa. E confesso que a vez que eu fiquei mais constrangido em toda a minha vida profissional foi numa visita que eu fiz ao MEC e particularmente ao GAT. Quando eu agendei uma reunião para tratar do recredenciamento da nossa fundação, e a despeito de ter agendado a reunião, eu fui recebido num sofá, por sinal bem desconfortável, né, que fica em frente, não sei se é o mesmo, que fica em frente à secretária, né? Então, nem chamado a entrar numa sala, eu fui. Então, enquanto, nem dirigente de fundação, mas enquanto um membro da comunidade, me senti altamente desrespeitado, e eu percebi também, ao longo da convivência que eu tive nesse fórum, que isso não foi uma ação exclusiva, né, para a minha pessoa. Ou seja, no passado, realmente, nós percebíamos, em muitos casos, uma manifestação extremamente desfavorável do GAT em relação a atender às demandas das fundações de apoio. Então, já que agora mudou, eu acho que isso é extremamente importante, e eu gostaria de
de público agradecer a esse novo comportamento. Outra questão que eu gostaria de destacar na fala do Dr. Rodolfo, o senhor mencionou muito bem, inclusive colocou aqui aquelas indicações do TCU, todos nós sabemos tudo de cor, né? Não é, pessoal? Esse acordo do TCU, acho que não teve um documento que foi mais estudado pelas fundações de apoio do que esse famigerado acordo. Então, foi colocado o seguinte contexto, que o MEC não está fazendo nada mais do que o TCU determinou. Concordo plenamente, mas esse é o grande problema. Ele tinha que ter uma postura muito mais proativa, não tinha que ter uma postura passiva de simplesmente transcrever, aí no linguajar de advogado, na ipsis verbis, o que o TCU determinou. Porque se fosse dessa forma, nós nem precisaríamos da atuação do MEC. O MEC tinha que ter tido uma postura mais corajosa, como o próprio MCT teve, quando bateu de frente com o item 9.4.1, né, que impediu o repasse dos recursos, né, das agências vinculadas ao MCT para as fundações de apoio. E aí, na sequência, percebeu-se que seria impossível investir em ciência, tecnologia e inovação sem o apoio, certo, das respectivas fundações. Então, desculpe, na minha modesta opinião, mas esse é exatamente o grande pano de fundo e o grande problema. É que o MEC adotou uma postura passiva de simplesmente, né, indicar tudo aquilo que o TCU, né, determinou. E quando nós esperávamos o contrário, que o MEC pudesse fazer o contraponto, até porque o MEC sabe efetivamente que a expansão das universidades, o crescimento que nós temos em ciência, tecnologia e inovação, em grande parte se deve às nossas fundações. Podem ter certeza, sem sombra de dúvida, em todos os rankings que nós temos, por trás de toda grande universidade, tem uma grande fundação de apoio. Isso não existe nenhum tipo de dúvida em relação a isso. E nesse mesmo, ao lado, e nesse mesmo fórum, os próprios idealizadores do Acordo 2731, que foram os analistas, né, do TCU, reconheceram aqui que exageraram na dose, certo? Que não era isso que se pretendia. Só que nós não tivemos contraponto, né, pelo MEC na medida do necessário. Nós temos que tomar cuidado, lógico, o TCU é um órgão de controle, assim como a CGU, extremamente importante, mas nós não podemos ficar passivos, né, a tudo que o TCU indica. Nós temos que ter a capacidade de dialogar, né, de questionar, para que a gente possa chegar num denominador comum. Então, nesse contexto, eu entendo que atualmente o GAT está cumprindo aquilo que foi deliberado, mas o pano de fundo disso foi exatamente a passividade que nós tivemos no MEC, né, no momento recente. A CESU, em particular, mencionava-se na época que ela não tinha nada contra as fundações de apoio, mas também não tinha nada a favor, né? E o que a gente percebia era uma ação cada vez mais restritiva no sentido de tornar as fundações de apoio menos eficientes, né? Na medida que o marco regulatório se torna mais, né, restritivo, a nossa atuação, eu sempre falava na nossa fundação, hoje nós temos que brigar para manter a eficiência, né, nem para aumentar, porque o marco regulatório está fazendo com que a gente tenha cada vez mais dificuldades em manter a eficiência dos nossos processos administrativos. E o que fez com que as fundações se fortalecessem foi exatamente essa eficiência, como o professor Tomás mencionou, compra de equipamentos, em gestão de recursos, né, para ciência, tecnologia e inovação. Então, essa é uma questão que nós temos que trabalhar, e eu acho assim, entendemos que o GAT é um órgão mais técnico, mas tem que ter esse conhecimento, esse pano de fundo, para que a gente possa também tentar simplificar um pouco as questões do marco regulatório. Nesse contexto, eu gostaria, né, de fazer duas observações para depois, para o debate, que também a experiência ao longo do tempo me mostrou. Eu tenho algumas preocupações, particularmente em relação àquelas fundações que têm credenciamento vencendo no primeiro semestre. Esse é um grande problema, ou seja, qual que é o posicionamento que o GAT tem admitido hoje para aquelas fundações, por exemplo, que têm o seu credenciamento vencendo até o mês de março, abril, maio. O relatório anual de atividades, o relatório de gestão, vai ser o do ano anterior? Se for do ano anterior, é impossível dele ser aprovado, porque nós sabemos todos que tem que ser aprovado em conselho fiscal, conselho universitário não se reúne antes de carnaval, dificilmente. Além disso, nós temos uma outra questão. Então, isso tem que ficar bem claro para as fundações,
Por exemplo, aquelas que vencem até abril, maio de 2012, elas vão entrar com relatório de 2010 ou de 2011? De 2011 é praticamente impossível que elas consigam cumprir os prazos que estão estabelecidos. Outra coisa também que eu acho que poderia ser flexibilizado são relativos a atas. Na maioria dos casos, se exige o quê? Ata de manifestação do interesse da universidade pelo credenciamento da fundação. Ata, certo, manifestando a aprovação do relatório anual de gestão. Ata manifestando a indicação de membros para os conselhos de administração. Na realidade, em nenhum momento, no marco regulatório, se estabelece ata. Nós acreditamos que a resolução, uma resolução assinada pelo reitor, que é o dirigente máximo da instituição, ela deve ser aceita. Porque o que acontece com a ata? Nós já temos dificuldade de reunir o Conselho Universitário para tratar de assuntos relativos à fundação. Se a gente tem que esperar a ata, é mais uma outra reunião. Então, na resolução, no mínimo um mês, né? Então, nós acreditamos que para agilizar os processos, nós não podemos questionar uma resolução que é assinada pelo dirigente máximo, atestando que na reunião de número tal, o Conselho Superior da Universidade, ele aprovou aquilo que se solicita. Então, eu acho que isso é algo que facilita bastante também o trabalho das fundações. Eu, ao longo do tempo, toda vez que a gente recebe um não, a gente procura saber o porquê, né? Eu recebi uma resposta de antigos componentes do GAT, que as atas eram importantes para que o GAT pudesse ter a expressão de minorias, né? O que as minorias, né, estão mencionando. Independente da expressão de minorias, se aquilo foi aprovado, o GAT não tem como reverter. Então, eu acho que a resolução assinada pelo dirigente máximo em exercício da instituição, ela deveria ser considerada para essas questões que são apresentadas. É só para a gente estimular o debate, e aí fique à vontade para responder agora ou na sequência. Então, primeiramente, sobre essa questão dos credenciamentos que vencem no início do ano, né, essa dificuldade de você ter o relatório de gestão e as demonstrações contábeis, todas aprovadas e finalizadas, o que a gente fez esse ano foi o seguinte: a gente teve, acho que, uns 2 casos desses que o GAT aceitou as contas e o relatório de gestão do ano de 2009, né? E só que aí a fundação foi novamente credenciada, tudo, só que daquela forma condicionante, né? Então foi dado um prazo de, se eu não me engano, foi o prazo que faltava da publicação da portaria até o dia 30 de junho, né? Foi dado o prazo de até 30 de junho para a fundação mandar o relatório de gestão e as contas de 2010, né? Até porque é o prazo que se tem para finalizar balancetes, demonstrações contábeis, né? Então, nesse caso, as fundações podem mandar a documentação do ano que ela já tem, né? No caso agora, no começo de 2012, né? As contas e o relatório de gestão de 2010, sem problema, né? Nesse caso, o pedido, se ficar faltando apenas isso aí, ele vai ser aprovado com condicionante e vai ser dado um prazo para a fundação mandar até o meio do ano, né, a documentação referente ao ano de 2011, né, para ter esse período para finalizar e para ter as aprovações nas instâncias da instituição apoiada, né. E sobre essa questão das atas, na verdade, essa questão das atas é porque o decreto ele exige deliberação, exige comprovação de informações atestadas pelo Conselho Máximo da instituição apoiada, né? Então, às vezes, a forma de o grupo saber que o Conselho Máximo apreciou aquela questão, aprovou, atesta aquela informação, é realmente com a ata, né? Às vezes a gente tem dificuldade com a ata, a gente também pede, por favor, que as fundações marquem as informações na ata, que às vezes chega uma ata lá de 15 páginas e a gente fica lá desesperado procurando a informação que a gente quer na ata, né? Mas na verdade, é dificuldade você pegar uma resolução, às vezes uma resolução apenas uma resolução do reitor. Na resolução, o reitor tem fé pública, né? Ninguém questiona uma informação passada pelo reitor. Só que, na verdade, o decreto ele exige informações do Conselho Máximo, Conselho Superior. Então, às vezes, a ata comprovando efetivamente aquela análise, né, é mais efetiva para fins de análise pelo grupo. Não, mas só um questionamento. Na realidade, quando a gente fala, se fosse uma declaração, eu até concordaria, mas nós estamos falando de uma resolução assinada pelo presidente do Conselho Universitário, que é o reitor.
se é uma resolução, tem que ter sido objeto de apreciação do Conselho Universitário. Aí nós não podemos questionar a fé pública de um reitor. Então, eu acredito que, se na resolução consta, né, a reunião em que aquilo foi apreciado, e se o reitor, que é o dirigente máximo da instituição, atesta que aquilo aconteceu, eu acho que nós não temos como, certo, duvidar disso. Não é uma declaração, é uma resolução. E para ser resolução, tem que ter sido apreciada pelo Conselho Universitário. A resolução do Conselho, o GAT vinha aceitando, né, professor? Não, então, mas não se aceitava antes. Porque o que não aceita o que não aceita não se, mas entenda o seguinte, que a resolução, se a reunião ocorreu hoje, o reitor já pode emitir uma resolução ao final da reunião. E já a ata é só na próxima reunião, porque ela vai ser aprovada. Então, essa que é a distinção. Realmente a gente tem aceitado esse tipo de resolução, tá? E o que não estamos aceitando é, como o Rodolfo falou, declarações do reitor, né? Mesmo que eu acho que o professor Tomás nem deixaria, como reitor, deixar a gente passar uma resolução dessa, pedir a ata. O que eu queria ponderar é o seguinte, nós o que eu vou dizer? Nós somos membros do GAT, mas não estamos reunidos como GAT. Inclusive um outro membro, representante do MCT, que não está presente. Então, a minha sugestão é que todos essas sugestões, questões, etc., fossem anotadas para um prosseguimento do diálogo até um ponto em que o GAT possa efetivamente deliberar. Eu acho que são coisas razoáveis, não há aqui um anti-GAT ou um anti-fundação, né? É uma interlocução, uma conversa, mas eu pondero no sentido de que efetivamente não haja uma deliberação a respeito, porque nós não estamos constituídos como tal neste momento. Mas eu acho que as ponderações, as anotações todas devem ser registradas para, se a doutora Priscila concorda, posteriormente o GAT examinar e responder. Ok. O representante do Rio Grande do Sul? Roberto Saldanha, eu sou assessor jurídico da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A Fundação Médica, ela tem uma particularidade, que ela é Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas é o único no país, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que não é um órgão da universidade, ele tem autonomia administrativa. Nós, historicamente, até pelo nome, né, já identifica, o nosso primeiro credenciamento foi com o Hospital de Clínicas. E, a partir dessa alteração da legislação, surgiu para nós uma situação sui generis, porque nós não temos duas metades para a composição, né? Não tem como atender a metade da composição que o artigo 4º, inciso 2º, exige, né, do decreto. Então, nós até fizemos uma alteração estatutária, dividindo o nosso Conselho de Curadores em 3 partes. Uma das partes indicada pelo Hospital de Clínicas, outra parte indicada pela universidade e a outra parte aí que atende àquela questão da indicação de membro representante da sociedade. Bom, o nosso credenciamento com o Hospital de Clínicas ele foi renovado recentemente. E o credenciamento da universidade deverá ser renovado no ano que vem. Agora nos surgiu da sua fala, a partir do momento que a senhora falou da autorização, se seria possível a manutenção, ou necessária, melhor dizendo, a manutenção de 2 credenciamentos, ou agora utilizarmos apenas o credenciamento hoje vigente do hospital, com a busca da autorização de continuar o relacionamento com a universidade. Essa é uma questão. E a outra questão diz respeito ao artigo 6º, parágrafo 3º, que é a participação de, no mínimo, 2/3, né, nos projetos de pesquisa. Aí um esclarecimento, se seria esses 2/3 do total de todos os projetos, ou esse 2/3 de cada um dos projetos, que às vezes de cada um dos projetos é difícil de atender, embora aquele projeto esteja vinculado a uma das instituições apoiadas. Então, são essas colocações, né, que nós gostaríamos de esclarecer.
Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Elvio Quirino Pereira, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins e diretor executivo da FAPTO, que é a nossa fundação de apoio da UFT. Eu quero, em primeiro lugar, dizer aos dois representantes do MEC, tanto a Priscila quanto o Rodolfo, o seguinte: quando o MEC quer, ele faz. Quando o MEC não quer, ele não faz. A minha impressão que eu tenho em relação a isso, o decreto de 2011, que abre a possibilidade de uma fundação ter autorização para gerenciar, ser mais do que uma fundação de apoio de uma instituição só, de duas, é um exemplo do que eu estou falando. Nesse sentido, eu acho que há uma demanda do CONFIS e das fundações de apoio para que o decreto ele passe por processo de revisão. Porque o que aconteceu, doutor Rodolfo e Priscila e professor Tomás? No final do ano, a Andifes, sentada com o MEC e a CESU, promoveu adequações para o decreto do dia 31. E o CONFIS não foi chamado. O CONFIS tinha proposta, já estava elaborando minutas. Então o CONFIS ele foi excluído do GAT, ele foi excluído, a palavra é essa, não é outra. A Andifes indicou um representante, felizmente um professor universitário de carreira, um professor universitário que sabe como funcionam as fundações, e como Max Weber dizia que as sociedades do futuro iam ser sociedades hiperracionalizadas. Ele morreu um pouco desencantado com o mundo, e eu tenho certeza que se ele estivesse no Brasil, e se ele estivesse assistindo o que o MEC tem feito com as fundações de apoio, ele provavelmente iria puxar a orelha do ministro da Educação e do secretário da CESU. Neste caso específico, eu acho que é importante dar mais transparência, não à questão do credenciamento, não a essas questões técnico-burocráticas de checklist, porque isso aí um sistema de informação qualquer inteligente pode fazer, um sistema, conforme o próprio MEC já está pensando nisso. Você não precisa pôr gente para ficar olhando, analisando, carimbo, assinatura, isso aí é uma lógica que vem lá dos órgãos de controle, e que infelizmente o Ministério da Educação, na última gestão que teve da CESU, não conseguiu enxergar a realidade das coisas. Neste sentido, o que eu estou dizendo é o seguinte: é importante ouvir as fundações. Eu gostaria de estar falando aqui, e eu acho que parte dessa plenária também, não para os assessores que cuidam da parte burocrática do credenciamento, mas para as pessoas do MEC que tomam decisões políticas, porque esta foi uma decisão política. Esta decisão de atender em parte, trazendo um membro da comunidade científica para dentro do GRAT, e nem sequer dialogar com o CONFIS, que é o Conselho das Fundações de Apoio, que é o conselho que fica no dia a dia, não fazendo uma luta corporativa, não é essa a tarefa do CONFIS, fazendo uma luta em prol da ciência e tecnologia do Brasil. Então, nesse aspecto, eu só queria fazer um apelo aos membros do MEC que vieram aqui, para que abram um espaço na agenda do secretário da CESU, para receber a diretoria do CONFIS e, particularmente, para pelo menos ler o que os assessores jurídicos do CONFIS e das fundações de apoio têm escrito em relação a essas normatizações. E eu volto a dizer, o TCU e a CGU, principalmente o TCU, é um órgão de controle do aparelho legislativo, não é do executivo. O MEC não tinha obrigação de pegar, conforme o próprio colega já colocou, o texto integral do TCU
e impor do jeito que foi colocado as fundações. Tem incoerências, doutor Rodolfo? O senhor que é um jurista, que tem uma formação sólida, que é consultor do Ministério, sabe disso, que ali tem exigências que são incabíveis. Por exemplo, pedir o CNPJ de uma empresa que vai executar um serviço que precisa passar por licitação, né? E que está no decreto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem vários itens, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu peço, em nome da minha fundação, não é do Confis, da fundação que já está recredenciada até 2013, nós não tivemos problema de recredenciamento, né? Mas eu acredito que o que está acontecendo é um excesso de hiperburocracia, o que leva as fundações e principalmente as universidades federais deste país a um atolamento, principalmente dos processos dentro do Consune, do CONCEP, que já estão atolados por vários problemas que o próprio Ministério da Educação tem provocado nesses últimos tempos, né? Exigindo dos conselhos universitários uma agenda de reuniões e de funcionamento e de analisar um monte de relatórios que eles não vão dar conta do recado. Eu estou falando isso, né, só para alertá-los da necessidade da gente continuar aperfeiçoando as regras e os regimentos. Eu sou a favor das regras, a favor dos regimentos, né, mas eu acho que está faltando, neste caso, uma sensibilidade por pauta do Ministério da Educação, no sentido de ouvir a sociedade civil organizada, no caso do Confis, né? E lembrando que compõe o GAT a Andifes, que é também uma organização não governamental altamente respeitada e que tem os seus interesses, e nós acreditamos que isso pode ser uma evolução. Vamos ouvir mais as fundações, vamos participar com os atores centrais no processo, quando o Confis realizar os seus eventos. Muito obrigado. Respondendo à questão referente à Fundação Médica do Rio Grande do Sul, pode ser usada, sim, acredito, a figura da autorização, tá? No caso. Eu não entendi como é que ficou o estatuto da Fundação para indicação dos membros, no fim das contas. Eu acredito que, nesse caso, a autorização se aplicaria aí melhor para pedir para apoiar a universidade. Tá? E com relação ao segundo item, a participação de 2/3 a gente considera a participação global nos projetos, não a participação por projeto. Tá? A gente pede para discriminar por projeto, mas ao final compilar esses dados. Tá, ok? E com relação ao questionamento aí do professor Elvio, eu acho muito pertinente a demanda. A gente recebeu, inclusive, o professor Paulo Inácio, o GAT recebeu o professor Paulo Inácio com relação às alterações do decreto, as sugestões de alteração do decreto. E eu posso garantir que o secretário está aberto para receber o Confis e para agendar uma reunião, eventualmente, onde queira se discutir essas alterações. E reitero novamente que nós estamos abertos ao diálogo e estamos lá para auxiliá-los, né? Ninguém aqui está querendo indeferir credenciamentos de fundação, acho que não é nosso papel lá. E aí eu peço permissão para discordar do professor, porque eu não acho que o sistema seja tão mecânico assim e tão burocrático assim. Quer dizer, nosso papel lá é exatamente olhar para essas normas, mas também saber flexibilizar e não só fazer o checklist atendeu, não atendeu, mas realmente olhar, a fundação está com uma dificuldade de apresentar um documento porque o conselho não se reuniu, e a gente leva isso em consideração, tem levado isso em consideração e vai continuar levando isso em consideração. Não sei se o professor Tomás quer acrescentar. Professor Tomás? Eu vou fazer dois comentários. O primeiro é sobre o espaço do GAT. O GAT não é órgão político, não é instância política do MEC, é um órgão técnico, é assim que diz o decreto. E como órgão técnico, ele vai decidir com base no que a legislação estabelece e com base na documentação apresentada para efeito de credenciamento ou recredenciamento. Agora, é evidente, nem tudo está na lei. Nem tudo está na letra da lei. Então, o espaço que o GAT tem de elaboração própria é pequeno, existe, mas é pequeno. E tem a ver, quer dizer, por incrível que pareça, às vezes nós pegamos um processo e discutimos muito. Se tal documentação é aceitável
que atitude se pode tomar em relação à falta de um ou outro documento, se faz uma diligência, se aprova como uma condicionante, enfim, algum espaço há. Mas a função do GAT é uma função técnica. Então, a interlocução política com o GAT, sem nos desmerecer, né, tem a limitação da nossa própria função. Então, algumas das questões aqui levantadas, que dizem respeito à interlocução do CONFIES com o Ministério da Educação, além, eventualmente, de ele próprio, o CONFIES, buscar essa interlocução com o MEC, com ou sem a mediação da Andifes, talvez seja, eu não vou dizer o que é que o CONFIES deve fazer, mas também não vou dizer o que é que a Andifes deve fazer, já não, nem mesmo sou mais, né? Mas, enfim, há aí um espaço de negociação política que envolve o CONFIES, Andifes, Ministério, eventualmente com a participação do secretário da CESU, etc., que é mesmo objeto de iniciativas criativas, né? As circunstâncias vão mudando, né? Em busca, comentando o comentário do meu colega de Tocantins, não necessariamente não é um jogo de palavras do racional, mas do razoável, né? O que é defensável nos termos da lei, o que é melhor, né? No sentido do sistema todo e tal, mas também não vamos desconhecer o contexto político em que essas coisas se deram e se dão. Quer dizer, as universidades e as fundações incomodam muita gente. Então, não é um mero capricho de um ou outro que levam a essas dificuldades. Eu acho que, para isso tudo, o melhor é uma contínua interlocução com quem realmente possa fazer avançar essa relação. Só complementando, eu acredito que todos nós aqui sabemos que o papel do GAT é um papel técnico, né? Então, quando se faz até críticas construtivas, na realidade, não são aos membros do GAT, em hipótese alguma, né? Mas é o processo como as coisas foram... Desculpe, mas pode criticar, sim. Não, mas não é o caso. Na realidade, estou só dizendo que isso tem de ir adiante. Mas, né, como foi mencionado até anteriormente, é importante que vocês entendam essa contextualização e as angústias que as fundações têm, até porque, como foi mencionado, a lei não é objetiva em todos os seus aspectos, ela tem uma subjetividade muito grande. E nessa subjetividade, acredito que vocês devam ter sensibilidade para também nos apoiar nessas demandas. Outra questão também que eu acho que vale a pena só destacar, em nenhum momento, o professor Paulo Inácio está aqui, que é o nosso presidente, em nenhum momento, pelo menos na atual gestão, nós tivemos na CESU as portas fechadas. Acho que as coisas são bem distintas atualmente. Num passado recente, as fundações eram a pauta do dia, mas a CESU, em particular, não aceitava em hipótese nenhuma receber CONFIES, nem qualquer outro ente que representasse fundações. Atualmente, não. Nós temos abertura, sim, na CESU, só que as fundações não são mais a pauta do dia. Esse é o problema. Na própria Andifes, o professor Paulo Inácio, enquanto dirigente do CONFIES, tem tido dificuldade em resgatar, inclusive, né, o histórico de trabalhos que nós tivemos no ano passado, porque hoje a Andifes está tratando de quê? Tem um PL aí, que são banco de professor equivalentes, que tem funções gratificadas para as universidades, cargos de direção, que é a prioridade, invasão de reitorias, como vocês sabem. Então, hoje as fundações, né, a pauta ela é muito imediatista, né? Então, hoje a questão política, ela fez com que as fundações não estejam mais na ordem do dia. Por isso, inclusive, que tanto com a Andifes quanto com a CESU, as questões ficam um pouco mais complexas. Professor? Meu nome é Djalma, eu sou advogado e dou assistência à FADEX. É a fundação de apoio lá da Universidade Federal do Piauí. Eu percebi uma pequena discussão na mesa que foi rapidamente
solucionada ou indicada a solução pelo professor Mota Santos, né? Eu só queria saber por que é que tem esse checklist, e aí está uma sugestão também para o recadastramento, que fala aí em autorização para apoiar outra universidade, já que a lei não diz que é para apoiar só uma. E também por que se pede tantas certidões se essas certidões estão aí, são de domínio público, né? E aí você não vai deixar de credenciar uma fundação, creio eu, porque ela não detenha no momento do recredenciamento, do credenciamento, uma determinada certidão que diz respeito ao recolhimento de tributo, já que o MEC, GAT, sei lá, o órgão que tiver aí, não tem função de arrecadar tributo. Portanto, não precisa examinar se a fundação está ou não está devendo tributo. A minha pergunta é exatamente porque de onde vem a razão, qual é a razão dessas exigências que, no meu sentir, não são razoáveis. Por favor. Meu nome é Tiago Teixeira, sou da Fundação FEPES, que apoia a Universidade Federal de Santa Catarina. Ao meu ver, o decreto ele expõe de forma taxativa os requisitos para o recredenciamento. Os requisitos eles estão no artigo 5º. No entanto, o GAT ele tem feito exigências do artigo 6º, que estão nos parágrafos do artigo 6º do decreto. Então, essa é a primeira. Qual o motivo dessa exigência? Já que o artigo 5º ele é taxativo e não insere esses requisitos. O outro ponto é que o GAT também, ao analisar os pedidos de recredenciamento, ele não tem observado a regra do artigo 15, se não me engano, 15 ou 14, eu não estou com o decreto em mãos, que exclui a obrigatoriedade de apresentação dos documentos do parágrafo 1º e 2º do artigo 5º, quando protocolados no prazo de 180 dias. E por último, uma pergunta bem objetiva é se é possível uma fundação ela ser credenciada como fundação de apoio de duas instituições e, em caso positivo ou negativo, qual a diferença do credenciamento para a autorização disposta no decreto 7.544 de 2011. Obrigado. Vamos lá, primeiro respondendo o questionamento aqui do representante da Fundação da Universidade Federal do Piauí. A questão das certidões, na verdade, a ideia é que o interesse primordial do credenciamento, né, é da fundação que está solicitando. Então, não cabe ao grupo ir pesquisar e buscar essas certidões na internet ou nos órgãos competentes, né? Então, o decreto traz essa exigência e cabe ao interessado primordial naquele procedimento, né, anexar os documentos que são exigidos. Então, na verdade, seria inviável caber ao grupo pesquisar documentos que são das fundações, né? Então, são documentos que as fundações têm até. Então, até questão de racionalidade procedimental, de eficiência desses procedimentos, que a fundação manda os documentos que são do seu interesse, né? Então, a gente está tratando aqui a fundação ela solicita o credenciamento a uma instituição federal de educação superior, de ciência e tecnologia, né, e que a gente está tratando de relação de captação de recursos, de relação com entes públicos, né, e que essas certidões são exigidas nesse sentido, né, de garantir a regularidade daquelas instituições, porque a fundação, quando ela se credencia como fundação de apoio no GAT, né, ela está recebendo do poder público uma qualificação, né, e cabe ao poder público criar essas suas exigências também para essa caracterização. Ela vai ter atribuições que ela não teria, né? Então, é nesse sentido que são exigidas essas certidões de regularidade fiscal. Não é que o GAT vai arrecadar, o GAT tem, mas é no sentido de que, a partir do momento que a fundação ela vai receber uma qualificação como de apoio, né, ela tem que comprovar a sua regularidade, seja contábil, sua regularidade financeira. Então, é nesse sentido que é exigido. E a questão da autorização, de fato, não é o decreto, ele não veda expressamente que uma fundação ela apoie mais de uma instituição apoiada, mais de uma instituição. Só que, na verdade, a partir do momento em que o decreto exige que o Conselho Superior da Fundação deve ser composto mais da metade de seus membros indicados pela instituição apoiada,
né, fica matematicamente impossível que mais de uma instituição indique. Então, foi justamente nesse sentido que se criou esse Instituto da Valorização, né, que foi também uma demanda das fundações, né, então o MEC também não é tão fechado quanto estamos falando aqui, né? Então, assim, essa questão da autorização foi justamente demanda também de diálogo com fundações, questionamentos que a gente recebeu, né, e que foi justamente para flexibilizar essa relação, né? Então, e aí eu já entro no questionamento do representante da Fundação de Apoio da Federação Santa Catarina, que hoje em dia ainda há fundações que estão credenciadas por mais de uma instituição. Mas por quê? Porque antes do decreto 7423, a fundação, a instituição apoiada, ela tinha que indicar 1/3 dos membros do conselho. Então, na prática, cada fundação poderia apoiar 3 instituições, né? Então, assim, tem esses credenciamentos que ainda estão vigentes. Mas quando esses credenciamentos forem ser renovados, né, então não vai ser possível. A fundação, na verdade, ela vai ter que optar, né, por uma instituição a qual ela se vai estar primordialmente vinculada, né, e aí os demais vínculos com as outras instituições devem ser realizados a partir do pedido de autorização, né? Então, é nesse sentido que você tinha uma instituição apoiando mais de uma fundação apoiando mais de instituição, e agora, né, apenas uma, mas aí agora com a possibilidade da autorização do credenciamento. A diferença, na verdade, não a diferença são pequenas, né? Na verdade, você mantém um vínculo da instituição com a qual ela é credenciada, e a questão da autorização vai ser que ela vai ter um prazo menor, né? Vai ser provavelmente um prazo de 1 ano, mas não está fechado ainda, mas provavelmente um prazo de 1 ano, né? O procedimento vai ser muito parecido, né? Mas aqui se mantém a ideia que uma instituição que ela é já vinculada, já credenciada a uma instituição, ela também seja possibilitada de apoiar outras, desde que tenha o consentimento dessas 2 instituições apoiadas. Daí o procedimento ele vai ser mais simples, vai ser mais célere, né, vai ter essa peculiaridade. Isso, e por fim, a questão do prazo de 180 dias. Na verdade, o grupo, questão de diligência sobre... O grupo seguiu essa questão dessa vacância de 180 dias em relação à aprovação do relatório de gestão, em relação à avaliação de desempenho. Se a Fundação protocolou o pedido antes de 30 de junho, pode ter acontecido um equívoco mesmo. Aconteceram, às vezes, processos manuais, né? A Fundação que entrou em contato com a gente, questionou e comprovou o protocolo antes do prazo, o GAT assumiu o equívoco sem problema e desconsiderou aquele ponto. Se for o caso, não tem problema não. E a questão do recredenciamento, as regras do artigo 6º. Na verdade, o artigo 4º e o artigo 5º, eles colocam requisitos, listam os requisitos, né? Mas o artigo 6º, ele também traz regras referentes à relação da fundação com a instituição. E essas regras do artigo 6º são a norma interna, participação de pessoal, a incorporação de parcela, e na verdade são regras que já eram exigidas desde sempre. Desde a portaria 3185, essas regras do 2/3, essa regra da incorporação de parcela, elas sempre foram exigidas. Então, não se trata nem de inovação, né, mas são questões que o decreto prevê que devem ser cumpridas pela Fundação. E aí a forma do GAT analisar isso é requisitando esses documentos, mesmo que eles não estejam expressamente previstos nos artigos 4º e 5º. Eu até concordo que são regras que estão dispostas no decreto. Entretanto, quando a gente vai fazer o pedido de recredenciamento, nós nos pautamos exatamente naquilo que a lei diz e juntamos exatamente esses documentos, né? E volto a dizer, a regra do artigo 5º, para quem está pedindo recredenciamento, ela é taxativa. Então, exigir documentos que estão relacionados no artigo 6º, extrapolaria aquilo que a lei o próprio decreto está pedindo, né? Essa que é a interpretação que eu tenho, e tenho certeza que outros colegas de fundações também têm esse entendimento. Como eu falei, é a forma do GAT analisar, e assim, são requisitos que já eram exigidos antes e que geralmente não é uma imposição. Assim, a gente vem tendo muitas diligências em relação aos pedidos do artigo 6º, né, justamente porque eles não estão expressos lá no artigo 5º, né, a gente entende, né, mas a ideia da gente vir aqui justamente também esclarecer esses pontos, né, e a partir do momento que há a exigência do decreto de que a Fundação cumpra com aqueles requisitos,
Eu acho que não seria, o GAT não entende que seria indevido solicitar essa comprovação. Mas aí, a ideia da gente vir aqui é justamente esclarecer isso aí, que a gente vem tendo muitas diligências em relação a esse ponto 6, ao artigo 6º, porque as fundações, justificadamente até, está lá no artigo do decreto 4º e o 5º, exigindo a documentação, e muitas vezes não se atenta a outras exigências do artigo 6º. Mas a ideia é justamente essa, o decreto exige que a fundação cumpra com aqueles requisitos e o momento do GAT analisar aquela relação é no credenciamento. Por essa razão que são solicitados esses documentos. Eu acho que o questionamento, Rodrigo, do nosso colega da FEPESE, não é isso? É porque, na realidade, o credenciamento ele diz respeito à iniciativa da Fundação de Apoio. E aí, por isso, tem que atender todos os requisitos do artigo 5º. Já a norma, ela é um requisito da universidade, da Fundação Apoiada, ou seja, quem aprova a norma é o Conselho Superior da Universidade. Então, a Fundação, ela não tem ação proativa em relação a isso e não pode ser penalizada também em função da passividade da universidade. Eu acho que é nesse contexto que está sendo apresentada a argumentação para que o GAT possa efetivamente avaliar, porque o que está previsto efetivamente no decreto, que tem que ser iniciativa da Fundação, são aqueles itens previstos no artigo 5º. Então, eu acho que isso daí seria um objeto de uma discussão. Eu acho que vocês deveriam refletir com carinho, porque realmente a Fundação fica numa situação complexa, porque muitos itens previstos no artigo 6º, eles têm que ser, a iniciativa tem que ser da instituição apoiada e não da Fundação de Apoio. Quer dizer, a Fundação é credenciada para gerir recursos públicos, etc., que chegam à universidade, é isso. Para isso tem regra. E o GAT trabalha para que o ministro, pela lei, é o ministro quem credencia, não é o GAT. Então, o trabalho do GAT é dizer ao ministro, essa pode credenciar e aquela nem chega ao ministro. Então, as decisões não são do GAT. Bom, mas, de todo jeito, a fundação, ela não existe sem a relação com a instituição apoiada. Então, as responsabilidades aí, elas têm de ser compartilhadas, tanto pelo presidente da fundação, como pelo magnífico reitor. Então, aí, especialmente agora, essas relações têm de ser refinadas, afinadas, aprofundadas, etc., porque o que a lei e o decreto estão dizendo